Muito boa noite. Uma vez mais nos encontramos aqui para mais uma reunião de oração. Que o Senhor possa estar convosco nos vossos lares. E vamos então, para já, entoar um hino de abertura, que é o hino número 15. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno, Deus Filho sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens do azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás-te segurança, sempre nos guias na senda do bem, indo por vir aqui doce esperança. Tu nos receberás uma de além. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, E agora vamos, para iniciar, como sempre, fazendo uma oração para que o Senhor estimule os nossos sentimentos, o nosso coração, para o poder da palavra de Deus. Oremos então. Meu querido Senhor, meu querido Pai que estás nos céus, sentimos que é uma maravilha quando tu estás conosco, quando a tua palavra é aberta e cada letra, cada palavra escrita enche o nosso coração do amor que existe em ti e é transmitido através daquilo que aprendemos lendo.
e também uns com os outros. Hoje vamos falar de um salmo, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude a transmitir para os meus irmãos poder da palavra de Deus, sobretudo nos salmos grandiosos de Davi. Imploro por Jesus. Amém. Então, como já repararam, pela oração, o tema que eu escolhi hoje vai ser um salmo. Mas eu queria falar-vos um pouquinho só acerca dos salmos. Enfim, se pela graça de Deus eu aqui voltar a fazer alguma gravação, eu vou continuar a falar de vez em quando, pelo menos, daquilo que foram os salmos, daquilo que são os salmos e como é que os salmos mudaram o sentimento de muita gente para a procura da ternura do conhecimento acerca da palavra de Deus e de todos os seus ensinos. E os salmos, como são poesia, é uma forma muito própria, muito eh, boa para colocar a nossa mente cheia de sentimentos bem organizados. Por exemplo, reparem, o livro de Salmos, a palavra Salmos quer dizer livro de louvor. Estão a ver? Livro de louvor. E depois, os salmos têm alguns assuntos muito interessantes. Há 2 salmos de Davi que são mencionados também no Novo Testamento. E há 2 deles têm, por exemplo, textos que nós conhecemos muito bem. E um deles encontra-se, por exemplo, em Atos, e o outro encontra-se em Hebreus. O que se encontra em Atos está em Atos no capítulo 4 e nos versículos 24 e 25. E diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Sabem que aqui a palavra pai, teu servo, apesar de Davi ter sido uma criatura que teve uma história maravilhosa e depois também um pouco da sua vida que não foi assim tão maravilhoso, mas ele é um dos pais da fé, um dos homens que influenciou pessoas, sobretudo pela inteligência que teve. Eu aqui não sei se a palavra inteligência é a melhor palavra, mas aqui eu sou forçado a dizer que este homem, por exemplo, tocou os corações de muita gente até com a sua história menos agradável. E porquê? Porque ele foi determinante quando pressentiu que tinha feito um grande pecado contra o Senhor e contra as pessoas. Logo, vejam bem, o seu nome é mencionado no livro de Atos e depois ainda numa outra situação no livro de Hebreus. Ele também é mencionado e eu acho isto muito interessante. Salmos, o Novo Testamento mencionar Salmos de Davi. Encontra-se em Hebreus 4, no capítulo 7, que diz assim: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. E diz então: hoje, se ouvires a sua perdão, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. É interessante, sabem porquê? Porque ao ouvir a voz de Natã a falar de Deus, o coração de Davi tornou-se macio, mole. E o que é que ele diz? Pequei contra Deus e contra os meus irmãos. Estão a ver? Um salmo que está lá, penso é no Salmo 94, eu não tenho bem a certeza, mas penso que é no Salmo 94. Eu fiz aqui uma abordagem que aparece no Salmo 92 sobre esta atitude de Davi, que escreveu 73 salmos, e também no Salmo 95, em que é feita esta abordagem, em que ele diz aqui, em que ele diz esta nota interessantíssima no Novo Testamento: de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, segundo coisas que Davi já tinha dito antes. E novamente neste lugar
Desculpem, deixem-me colocar no sítio certo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aquele homem fez. E é por isso que ele é uma referência na Sagrada Escritura de um homem de fé e de um homem de perseverança tal que Deus registou o nome dele no livro de Primeira de Reis, no capítulo 4 e no versículo 8, se eu não estarei enganado, vocês podem verificar, eu não vou ler agora, em que o Senhor faz uma referência a Davi, como ele tenha sido um homem muito importante para a igreja do seu tempo e ainda para a igreja de hoje. Portanto, meus irmãos que me estão a ouvir nas vossas casas, eu queria hoje muito falar-vos um pouco da linguagem de Davi no Salmo 51. Não, provavelmente não vou falar de todo o Salmo, mas tem aqui algumas notas extremamente importantes, em que ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. E depois reparem, apaga as minhas transgressões. Sabem que isso não é possível. Não há maneira de apagar as transgressões, porque Deus criou seres inteligentes que não apagam a memória. Não é possível apagar a memória, mas é possível lembrarmos de Deus que nunca assume os nossos pecados como fatais para a nossa vida. Deus não assume os nossos pecados, sabe dos nossos pecados, mas não os assume como eles sendo fatais para a nossa vida. Ele antes, pelo contrário, como nós vamos reparar neste salmo, em algumas referências que aqui faz Davi a Deus, ele está com uma vontade muito grande a falar com ele. Apaga, faz aquilo que só tu podes fazer, para mim um consolo. Se tu me fizeres sentir que apagaste, eu não me sinto derrotado. Sagrada Escritura é talvez eu sei lá, o expoente de tudo aquilo que é lindo e bom, que designa o poder de Deus na nossa vida e o nosso poder também, que nos é outorgado por Ele, para termos ousadia para falar com Ele. Senhor, eu pequei, agora apaga as minhas transgressões. Se o Senhor estivesse aqui neste dia, dizia assim para mim, neste momento, ele dizia assim: Fernando, não te esqueças de dizer, não voltes a pecar. Como ele disse a Maria, o pecado não é o sustento da nossa vida espiritual para depois nos encontrarmos com Deus. É a ausência dele. E hoje existe muito costume de se pensar que o Senhor Jesus está cá para perdoar e nós estamos cá para pecar. Mas isso não é verdade. E quando nós temos que ensinar alguém, meus queridos irmãos que me ouvem, nós temos que falar assim. O Senhor não fica feliz com o nosso pecado. Tanto diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se por acaso pecarem, temos um advogado com Jesus Cristo para com o Pai. E ele, por sua vez, fala, enfim, com a sua linguagem espiritual e uma linguagem divina que só ele e o Pai entendem. Fala das nossas misérias humanas e nós encontramos descanso e paz para a nossa vida. Notem bem, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me. Assume que foi um pecador. Lava-me. Lava-me porquê? Porque a sua mente é inquietante. Nunca mais teve paz, Davi. Na velhice de Davi, nós vamos encontrar, eu não vou falar disso, irmãos, mas se quiserem estudar a velhice de Davi, vão verificar que ele ainda tem notas e diz palavras de grande incómodo por causa do seu pecado. E porquê? Porque ele foi uma referência para outras pessoas e provavelmente no seu sentimento ele pensaria: certamente alguém se teria perdido por causa do meu pecado, com a desilusão que teve comigo. Sabem que isto é possível, irmãos. Não estou a dizer que aconteceu. Porquê? Porque Deus é misericórdia e transforma o mal em bem. Sabem que é uma nota notável na Sagrada Escritura.
Deus transforma o mal em bem. Hum, Há alguns textos da Sagrada Escritura em que o Senhor, por exemplo, com Elias, na realidade havia ali uma disputa entre Baal e o Senhor, e o mal tornou-se em bem, porque na verdade choveu, caiu água naquele dia. Isto foi um grande milagre. E com este pensamento, nós podemos, na realidade, acreditar que, mesmo nos momentos mais terríveis, ah, ah, o discípulo, o discípulo estava tão incomodado, com medo daquela mulher que iria fazer mal aos inocentes que estavam ali, e o Senhor abre os céus e mostra-lhe que ele está enganado. E o Senhor transforma os momentos maus em momentos bons, porque Ele derrota todo o mal. Ele continua dizendo: pequei contra ti somente fiz o que é mau. Davi procura que Deus o justifique. Ele não quer justificar-se a si próprio, porque nós não podemos fazer isso. Só Deus é justiça, só Deus pode realmente dar-nos a nós a capacidade de acreditar que estamos livres. E até isso para nós é difícil. Só conseguimos realmente chegar a um ponto de reflexão profundo quando nós entendemos também profundamente aquele texto que diz: se tu estás aflito, vai para casa. E eu aqui acrescento algumas palavras: vai para casa, entra no teu aposento, no quarto onde tu dormes, ajoelha-te, porque sabem que o ajoelhar neste momento é dar a Deus o poder, o poder total sobre a nossa vida. É um gesto de dar a Deus tudo aquilo que nós podemos fazer de melhor para lhe mostrar que queremos consagrar-nos a Ele, não é? E então eu recomendo que realmente seja de joelhos, porque podemos orar de outras formas, mas aconselho que seja de joelhos. E depois então ali diz que o Senhor nos ouve em oculto. Só eu e Ele. Só vocês e Ele. Ouve-nos em oculto. O Senhor está ali conosco e quase sempre nós saímos aliviados da oração. E esse alívio realmente é o Senhor que põe na nossa mente, não é? Coloca na nossa mente o poder e o efetuar do perdão que está nas suas mãos e liberta-nos com o nosso coração resignado diante dele. Vou voltar aqui a ler: pequei contra ti somente, e fiz o que é mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido como justo no teu falar. Podes falar, Senhor, disse Davi, podes falar, diz o que queres. Tudo o que tu disseres é justo, tudo é justo. Diz o que quiseres, mesmo que me magoes. Eu estou a inventar palavras, irmãos, mas sabem que no último capítulo do livro de João e no último versículo do livro de João Evangelista, claro, vocês vão encontrar uma nota incrível em que o Senhor diz assim, João diz assim: se tudo o que eu ouvi de Jesus, se tudo o que foi escrito, se tudo o que foi dito fosse escrito, ainda assim não haveria ninguém na terra que pudesse levar a Bíblia com ele. E é por isso que eu às vezes consigo, para mim, eu estou a passar para vós também este sentimento, mas eu consigo ver realmente o que está para além das palavras que aqui estão, desde o momento que elas sejam palavras em que não afetem de maneira nenhuma a minha vida espiritual com Deus. Ele diz: pequei contra ti, e agora tu és justo quando falares e puro quando julgares. E depois ele parece inventar aqui um género de uma desculpa, porque ele diz assim: tu sabes que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tu sabes isso, que todos os homens estão sujeitos
a esta desgraça do pecado, mesmo assim, tu podes dizer o que quiseres, Senhor, que eu estou aqui para te ouvir e vou aceitar isto com o coração aberto. E eu posso provar o que estou a dizer. Natan disse-lhe coisas do género. Ah, o homem da ovelhinha, aquele que tinha tanta ovelha, ainda quis uma, mais uma, que não era tua, ou que não era dele, foste tu. E como foste tu, Davi, tu és responsável por aquilo que fizeste. E ele aqui está a dizer quase como uma desculpa, não é? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E depois diz: eis que te comprases na verdade e na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisope. Era um instrumento que era usado para, às vezes, ungir qualquer coisa, ou o altar, por exemplo. E ele fala nisso. Estes momentos da vida dele, em que Davi pode falar de Deus no Salmo 51, como eu não vejo num outro salmo qualquer, ser um homem que está tão agradecido a Deus por causa do seu pecado e relata o seu pecado sem extrair sequer uma palavra ao que aconteceu. E hoje podemos dizer que ele é um homem livre. Eu disse há pouco 4, mas não é 1 de Reis 14:8. Vão ler, vocês vão ver o que o Senhor diz de Davi, seu servo. Portanto, agora eu terminei a minha mensagem. Espero que tenham gostado do que a Bíblia diz. E agora vamos então também entoar um hino, que é o hino número 131. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis quem a porta está esperando, espera por ti e por mim. Vem já. Cansado, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Tempos de angústia por fim nos esperam por ti e por mim. Vem já, se estás cansado, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, se estás cansado, vem já.
E pronto. E agora vamos despedir-nos com uma oração. Que Deus abençoe as vossas vidas onde estiverem. Nosso Pai que estás nos céus, somos muito felizes na tua presença. Obrigado pelo testemunho deste homem que engrandeceu a minha vida e engrandece todos os dias, que também sou um pecador. Ajuda-me, querido Senhor, a perdoar a quem me ofende e ajuda-me, querido Pai, a ser perdoado também se eu ofendi alguém. Rogo do fundo do meu coração que abençoes os meus irmãos onde eles estiverem, todos aqueles que me ouviram, Senhor. Que deem graças, porque a tua palavra aberta transforma corações. Tudo te agradeço, em nome de Jesus. Uma boa noite para todos. Até uma próxima.